Mateus capítulo 6, verso 9, diz assim: portanto, vós orareis assim. Até aí, fecha os olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, rogamos a Ti a Sua graça, que nos ajude, que nos ampare, que fale conosco pelo poder da Sua palavra, que abra os céus e despeje da Sua graça, gloriosa e abundante, sobre todos que se fazem presentes aqui e todos que nos assistem em todos os lugares do Brasil e além dele. Comunica graça, fortalece, quebranta, constrange, cumpre seus decretos, glorifica a Ti mesmo, faz Teu reino avançar, Senhor, e nos conforma a imagem do Seu Filho, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar um pouco com vocês nessa noite sobre oração. Oração. Nunca é demais falar sobre esse tema, né? É um dos mais elevados exercícios espirituais, a oração. Um dos meios da graça, oração. E é talvez a mais poderosa, o mais poderoso instrumento, ferramenta espiritual que Deus concedeu a nós. Que dádiva é nós termos acesso à presença de Deus, podermos nos comunicar com Deus através desse instrumento, dessa ferramenta que é a oração. Através da oração nos santificamos, através da oração confessamos nossos pecados, através da oração apresentamos a Deus nossos pedidos, nossas necessidades, através da oração mantemos comunhão com o Senhor, através da oração derrubamos gigantes, derrotamos pecados, vencemos as forças das trevas, almas são atraídas ao Salvador, sentenças são mudadas. Como diz o texto, muito vale a súplica de um justo, por sua eficácia. E nós precisamos, com urgência, desesperadamente, dominarmos esse tão elevado exercício, tão elevado ofício, utilizarmos, desenferrujarmos essa tão poderosa ferramenta que é a oração. Ah, se nós utilizássemos mais, se nós fôssemos homens e mulheres marcados, conhecidos pela oração, quão diferentes seriam nossas vidas, nossas congregações, a sociedade a qual nós vivemos, ao nosso redor, se nós dominássemos mais essa elevada prática. Se você voltar comigo na história da igreja, nos seus 2000 anos, na história da igreja de Israel, a igreja do Antigo Testamento, você vai ver que grandes feitos foram operados através de homens e mulheres que oravam. Todos eles, sem dúvida, foram homens de oração. Você não pode atribuir o sucesso e eficácia de quase nenhum deles, se você não associar às orações, as frequentes, intensas, regulares, fervorosas, quebrantadas, piedosas orações. Você vai desde o patriarca Abraão, um homem de oração, Isaac, um homem de oração, e você percorre todo esse tempo, Josué, os juízes, os reis, todos eram homens de oração. O que dizer dos profetas, os maiores, os menores, livros inteiros escritos, debaixo de lágrimas e de oração. Você vai para o Novo Testamento, você encontra João Batista, o último dos profetas do Antigo Testamento, um homem de oração. Jesus, um homem de oração. Os seus discípulos, os apóstolos, homens de oração. Os pais da igreja do primeiro século, homens de oração. E você tem um período chamado de patrística, todos eles marcados por oração. Período medieval,
período da Reforma, pós-Reforma, os puritanos, todos homens de oração. Chegamos a Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Dr. Martyn Lloyd-Jones, ao ponto da sua mulher dizer: você jamais conhecerá o ministério de pregação do meu marido se você não conhecer o ministério de oração que ele tem. A oração, então, deveria ser a marca da igreja. E eu quero convidar você a voltar, reutilizar essa poderosa, graciosa, elevadíssima ferramenta que é a oração. A oração pode ser definida como a comunicação pessoal com Deus. Comunicação pessoal com Deus. Nós vamos aqui passar por alguns tópicos e vamos fazer um pequeno estudo sobre a oração, dos tantos desdobramentos que esse tema pode nos dar, das tantas abordagens. Vamos fazer uma delas, começando com a definição. Oração é a comunicação pessoal com Deus, o nosso meio de se comunicar com Deus, de se achegar a Ele, de ir até Ele. Primeiro, vamos aprender algo aqui sobre oração. Primeiro, que não oramos só para que, não oramos para que Deus descubra nossas necessidades. Primeira coisa que temos que aprender é que nós não oramos para que Deus saiba o que nós necessitamos. Não oramos para que Deus descubra o que nós estamos necessitando. Não é essa a finalidade da oração. Revelar a Deus nossa necessidade. Revelar a Deus nossa condição. Mostrar para Deus o que está acontecendo conosco. Não é essa a finalidade, porque Mateus 6,8 diz que Deus sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos, antes mesmo que nós pedimos. Deus é onisciente, é um dos seus atributos. A onisciência de Deus compreende que Ele sabe todas as coisas. Então, oração, nós não oramos, não fazemos orações para que Deus descubra nossas necessidades. Ele, por ser onisciente, já sabe. Aliás, Ele sabe das nossas necessidades antes mesmo que nós as tenhamos. Você nem sabe o que vai necessitar amanhã, sabe? Deus já sabe qual será a sua necessidade amanhã, mesmo que o amanhã nem chegue, nem tenha acontecido. Então, oração não é para essa finalidade. Ele descobrir, Ele já sabe. A oração, num primeiro momento, é uma forma de expressarmos confiança nele. Se Deus já sabe de tudo, se Deus sabe tudo o que precisamos, e sabe antes mesmo que venhamos precisar, então por que Ele quer que oremos? Porque a oração é uma maneira, um método de demonstrar confiança em Deus. Com o ato de orar, estamos demonstrando que confiamos em Deus. Estamos demonstrando que cremos na sua bondade, nas suas promessas. Por isso existem alguns textos que diz para orarmos com fé. Em Mateus 21, 22, por exemplo, diz: tudo que pedires, crendo, recebereis. Tudo que pedirdes, depositando confiança, depositando fé, levando em conta a bondade, a misericórdia e as promessas de Deus, receberemos. Então, dos objetivos da oração, demonstrar, é uma forma de expressar confiança e é uma forma dessa confiança crescer. Você quer ver um dos exercícios para que a sua fé aumente? Você quer aprender um exercício para que a sua confiança em Deus dilate, cresça, para que a sua fé se expanda?
Você quer uma dica, um exercício para isso? A oração. O ato de orar não só expressa a confiança, mas faz com que ela cresça. Não só expressa a fé, mas faz com que ela cresça. Então, uma pessoa que muito ora, muito crê. Uma pessoa que pouco ora, pouco crê. Uma pessoa que muito ora, muito confia. Uma pessoa que pouco ora, pouco confia. E uma pessoa que pouco ora, a sua confiança e a sua fé diminui, mingua, esfria. E uma pessoa que muito ora, tem a sua fé aumentando. A sua confiança vai crescendo por intermédio da oração. Então essa é uma das razões por que oramos. Segundo, não só oramos porque confiamos em Deus. Ele não quer só que confiemos nele. Ele quer também que nós o amemos. Ele quer que o nosso amor também aumente por ele. Então, a oração também é uma maneira de termos comunhão com ele. Então, a oração não é para que ele descubra as nossas necessidades. Ela é para que demonstremos confiança. Segundo, a oração é para que tenhamos comunhão com ele. Deus nos ama. Deus nos criou para isso. Deus é uma pessoa, é um dos seus atributos, a pessoalidade de Deus. Que significa ser pessoa? Ter vontade, pensamentos e sentimentos. E ele é um Deus pessoal. Um Deus pessoal faz o quê? Façamos o homem nossa imagem e semelhança. O que significa fazer o homem imagem e semelhança? Um Deus pessoal cria seres pessoais. O que significa ser pessoa e criar seres pessoais? Significa que Deus é relacionável. Se ele cria seres pessoais, cria também seres relacionáveis. Então Deus tem prazer em ter comunhão conosco, em desenvolver uma relação conosco. E Ele quer que também mantenhamos comunhão com Ele. E como nós podemos manter esta comunhão com Ele? Através desse elevadíssimo exercício que é a oração. É para que nós tenhamos essa comunhão. Veja, por exemplo, o desejo de Deus nesse sentido. Deus, ele quando cria tudo, quando cria todo o universo, a Bíblia diz que ele não interagia com esse universo. Quando ele cria, quando ele termina a sua última obra, que é o homem, e o faz a sua imagem e semelhança, qual um dos propósitos de Deus criar o homem e criá-lo a sua imagem e semelhança? Gênesis diz que ele vinha ter com o homem na viração do dia, todos os dias, à tardezinha, ele vinha ter comunhão com o homem. Então veja só, um dos propósitos para Deus criar o homem e criar como criou, é para que ele interagisse, mantivesse um relacionamento, tivesse comunhão com o homem. Aí o que acontece? O homem cai e peca, essa comunhão é desfeita, o homem é afastado da presença de Deus. Entretanto, ele institui um método para que esse homem possa se reaproximar dele. Como? Através do sacrifício animal. Através do sacrifício animal, o homem podia se chegar para o seu pecado, ser expiado. Veja Deus, desde a queda, quer dizer, cria para ter comunhão. O pecado rompe, desfaz essa comunhão. Então Deus, desde a queda, Ele trabalha para tentar resgatar esta comunhão. E começa com as figuras do sacrifício levítico. Aí na figura de Cristo nós temos o quê? O sacrifício perfeito que finalmente religa, restitui essa comunhão novamente. O véu se rasga, agora o homem pode ter acesso a Deus novamente através de Cristo. Porque ao longo das eras, esse sempre foi o desejo de Deus para conosco. Termos comunhão.
E isso é feito como? Através da oração. Oramos para depositar confiança nele. Oramos para manter comunhão com o Senhor. Não é isso? As botas da intercessão e os tênis de passeio da comunhão. Período de oração é assim, né? Primeiras botinas da intercessão. Momento pesado, difícil. Por isso o termo botinas rústicas. Depois o tênis de passeio. O que é o tênis? Aquele passeio no jardim gostoso. É o momento da oração de comunhão, de desfrutar. Ó Deus, Tu és meu Deus, de madrugada te buscarei. Minha carne te deseja muito, como terra árida seca que não há água. Ou Salmo 73, a quem tenho eu no céu além de Ti? E não há ninguém na terra que eu queira mais que a Ti. Ou Filipenses 3, na verdade tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Comunhão, fome de Deus, desfrutar da doce, real presença de Deus. Terceiro, a oração não só é demonstrar confiança nele, ter comunhão prazerosa com ele, mas a oração também nos envolve com o reino de Deus. A oração faz que você esteja conectado com o reino de Deus, que você se envolva com atividades do reino que refletirão na eternidade. Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, diz: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Através da oração, você se envolve com o reino de Deus. Você se envolve com o reino de Deus, de modo que os decretos de Deus são cumpridos através de nossas orações. Veja que coisa elevada, quando diz venha a nós o vosso reino, Deus está nos ensinando, Cristo nos ensinando, que o reino de Deus avança, que o evangelho de Deus é expandido e pregado, que almas se convertem. Uma das maneiras com que o reino de Deus avança, é através da oração do seu povo, da oração da igreja. Os decretos de Deus se cumprem, se manifestam através da oração. Almas, missões, fronteiras são rompidas, corações são quebrantados, mortos espiritualmente passam a vida, igrejas são plantadas, olhos de cegos espirituais são abertos. Você se envolve, se integra com o reino de Deus. Isso é maravilhoso, através da sua oração. Coisas que estão escritas na Bíblia, profecias do Antigo e do Novo Testamento, se cumprem através da oração da igreja. Olha que coisa tremenda, quando você, ou por exemplo, batei e abri-se-vos-á, pedi e dar-se-vos-á, buscar e encontrarei. Sabe onde está inserido esse texto? Esse texto está em Mateus 7. Sabe onde está inserido Mateus 7? No Sermão do Monte. Sabe onde está inserido o Sermão do Monte? Na mesma porção que está inserida a oração do Pai Nosso. Ou seja, batei, pedi, buscai, fala de oração para o avanço do reino, para que portas se abram, para que coisas sejam entregues, para que nós batemos, para que se abra, seja dado e se encontre. Isso tem a ver com o reino, tem a ver com a expansão do reino. E quando fala pedir, buscar e bater, está dizendo de oração. A oração faz que portas se abram, a oração faz com que coisas sejam conquistadas, a oração faz com que coisas sejam entregues, nos dadas, coisas essas concernentes ao reino de Deus. Então veja só a importância e a eficácia da oração. Passemos agora para a eficácia da oração. Vimos agora o que é oração, vimos agora quais algumas das suas utilidades,
Vejamos agora a eficácia da oração. Será que a oração tem eficácia? Será que a oração pode tudo isso, pode tudo mesmo? Será que ela tem o poder de mudar as coisas? Será que a oração afeta o reino espiritual e o mundo físico? Será que a oração de um crente, de uma igreja, de um justo, tem poder de afetar o nosso mundo físico e também de afetar o mundo espiritual? Será que a oração é capaz de mudar até coisas relacionadas a Deus? Ou será que a oração só nos faz bem? Como eu disse há pouco, traz comunhão, ela nos envolve com o reino, mas será que de fato ela é eficaz? Ela muda sentenças, ela move céus e terra, ela tem a capacidade de mudar realidades e circunstâncias neste mundo, ela tem capacidade de guiar, de dirigir a mão de Deus, a poderosa mão de Deus. Sim, a oração é poderosa, ela é eficaz, ela muda sentenças. No Antigo Testamento, por exemplo, muitas vezes estas sentenças foram mudadas, foram anuladas, muitas foram modificadas através da oração. Em Êxodo 32, verso 9 e 10, o povo de Israel tinha saído do Egito e começa a peregrinação. Esse povo então é tomado de uma murmuração no caminho, tomado de uma ingratidão, e começa a pecar e pecar e pecar desenfreadamente. Deus se ira com esse povo de tal maneira que Deus dá uma sentença: Moisés, eu vou destruir este povo, eu vou aniquilar, porque é povo de dura serviço. Deus decretou, foi uma sentença. Deus disse: vou destruir esse povo, e a partir de você vou iniciar outro povo, criar outro povo, e então cumprirei a promessa que dei a Abraão. A sentença estava dada. Não na sentença do nosso Supremo, ou uma sentença dada aqui para a terceira, quarta vara. Não era sentença dada pelo seu pai: hoje você vai entrar na correia. Era uma sentença dada por Deus, que ia exterminar toda aquela geração. Estava dada. Isso em Êxodo 39, versos 9 e 10. Só que nos versos 11 e 12, Moisés roga a Deus. Moisés prostra com o rosto em terra, e não tem outra coisa. O que ele vai fazer? Diante de Deus não tem nada que se possa fazer. Nada que possa barrá-lo, pará-lo, nem um método de comunicação, não tem nada. A única coisa que Moisés poderia fazer é utilizar a mais poderosa ferramenta que ele nos deu: orar. Era a única maneira de se comunicar com Deus. Então Moisés põe o rosto em terra e brada, e clama, e intercede, e agoniza, e diz: não faça tal coisa, Senhor. O que as nações dirão? Que o Deus deles tirou-os do Egito, mas não foi poderoso para colocá-los na terra que prometera? As nações zombarão do seu nome. Não faça isso, aplaca a tua ira, poupa teu povo. E a Bíblia diz o quê? Que Deus, através da oração de Moisés, mudou a sentença. Deus não aniquilou Israel, Deus poupou. A Bíblia dizia: se arrependeu do mal que iria fazer, mudou de opinião, mudou a sentença. Qual foi a causa, gente? A intercessão de Moisés. Veja a eficácia. Então você, quando estiver orando por alguma causinha, estiver batendo os queixos de medo, será que vale a pena? Ou está orando e está inseguro? Veja só o que a oração de um homem fez no Antigo Testamento
e debaixo de quais condições. Tais condições foram mudadas. Quem é que está dando o decreto para você, sentença? Um juiz? Um amigo ruim? Um assassino, um bandido, um canalha? O diabo? Se a oração mudou a própria sentença dada por Deus, como não pode mudar a sentença dada por instâncias inferiores, menores? Veja a eficácia da oração. Já no caso de Salomão, o castigo, vamos agora para, por exemplo, no caso de Salomão, o castigo já tinha sido derramado. Veja só, aqui Deus decretou que faria, Moisés orou, o castigo não foi enviado. No caso de Salomão, o castigo já havia sido enviado. Já poderia, Deus traz uma promessa que caso o juízo já tivesse sido despejado, não teve jeito, caí, pequei, a sentença foi dada e eu estou sofrendo, baixo ao juízo divino, ou as próprias consequências dos meus atos. O texto diz que através da oração, ainda assim, o juízo não foi evitado, mas ele poderia ser interrompido. 2 Crônicas 7,14, quando ele diz: se meu povo que se chama pelo meu nome orar, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então virei do céu, perdoarei seu pecado e sararei sua terra. Ele está dizendo, caso esse povo peque, se desvie, eu mande seca, fome e peste, juízo decretado, juízo cumprido. No meio do juízo, se esse povo se voltar para mim e orar e se arrepender, então cessarei, estancarei o juízo. Como? Deus dá, ele mostra o método de interromper o decreto. Não impediu, como o de Moisés, mas interrompeu. Se esse povo que se chama pelo meu nome orar, veja a eficácia da oração. Próprio Deus dizendo, olha, se eu começar a punir vocês e vocês orar, eu paro. Eu paro. Eu retiro. Lembra de Davi? Quando fez o censo e veio um anjo com a espada desembainhada para Jerusalém, 70 mil mortos. Aí Davi procedi muito loucamente, muito pequei, rasgou suas vestes, botou o rosto no chão e orou. E a Bíblia diz, e a praga cessou. O juízo foi interrompido por causa da oração. Veja como ela é eficaz. Eu podia dizer aqui ainda de Josué, quando orou e o sol e a lua se detiveram, e o relógio parou quase uma hora, quase um dia, para que Israel vencesse a batalha. São tantas e tantas orações que mudaram decretos. Daniel dentro da cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, e vai, Sansão dentro do calabouço, com os olhos vazados. Deus, lembra-te de mim só mais dessa vez, para que eu vingue os filisteus pelo menos por um dos meus olhos. Sentenças, decretos, situações foram mudadas. Então muito vale a súplica de um justo por sua eficácia. Pode orar. Não tem nada, filho? Não tem dente na boca, não tem diploma, não sabe escrever, está doente, está entrevado, não sabe fazer nada. Sabe orar? Então você sabe muito. Então você pode ir longe, mais do que você pensa. Só com esse ato de dobrar os seus joelhos e dizer, Senhor Deus, aí meu filho, é a hora que os infernos se estremecem, quando um homem se põe de joelhos. Como Leonardo Ravenhill disse, eu digo sempre que um pecador para de orar, mas um homem de oração para de pecar.
Diga-me quanto um homem ora, e eu direi o quanto ele é grande diante de Deus. Veja só, que coisa gloriosa. É orar. É orar. Agora, como é possível que a oração seja eficaz? Que argumentos o Senhor me dá para garantir? Que garantia eu tenho que a oração pode ser respondida? Que ela muda sentenças, que ela muda decretos, que através dela Deus opera milagres. Como é possível que ela seja eficaz? Como é possível? Só há uma razão porque as orações são ouvidas. Só uma razão porque elas são eficazes e poderosas. Elas são eficazes por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, através da pessoa bendita do Senhor Jesus, pela mediação, intermediação que Jesus faz entre Deus e o homem. É por essa razão, a eficácia da oração não repousa na nossa performance, em nossas próprias orações. Elas são poderosas, não são por causa de nós, são eficazes por causa da mediação que Jesus faz. É por causa da instrumentalidade de Jesus na oração. É por intermédio de Jesus. Como Deus é santo, 3 vezes santo, intensamente santo, e nós, pecadores, Ele não aceita nossa aparência. Não temos o direito de comparecer perante Ele, por ser santo, perfeito, inacessível, e por sermos isso, que você sabe muito bem que nós somos. Não temos o direito de ir diante dEle. Quanto mais orarmos, e quanto mais sermos ouvidos, não temos esse direito de ir, e muito menos de termos as orações respondidas. Para irmos a Deus, precisamos de um mediador. 1 Timóteo diz que temos esse mediador, que existe um mediador, porque só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo, homem. Então veja só, a oração é eficaz por causa do sacrifício de Cristo, porque Ele possibilitou esta entrada até o Senhor, e Ele faz mediação entre nós e Deus. Por isso que Ele diz em João 14, tudo que pedirdes em meu nome, então recebereis. Tudo que pedirdes pela minha mediação, então recebereis. É por causa disso. Por exemplo, se você ler Hebreus 10, 20, diz assim, 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Ué, mas como é que eu posso entrar no Santo dos Santos? Pode entrar. O Santo dos Santos é aquela parte do tabernáculo onde a arca da aliança e a tampa dos propiciatórios com ouro batido e 2 querubins repousava. A porta, o pátio, que é o átrio, o santo lugar, o Santo dos Santos. Então é um tipo de quê? A presença, Deus. Então, irmãos, entrem com intrepidez, vão até Deus. Mas o senhor acabou de dizer que nós não podemos ir até Ele, por Ele ser santo e nós pecadores. Como nós podemos ir? Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ou seja, tem um caminho para ir. Este caminho é a mediação do Cordeiro, o mediador Jesus Cristo. Então veja só, outro ponto positivo para nós, que às vezes você está jururu quanto à oração. Por quê?
porque está se baseando o tempo todo na sua performance, na sua condição moral, na sua fé. Não, ela é poderosa, ela é eficaz, por intermédio, por aquele que media. As nossas orações passam por Cristo, Ele nos ouve por causa de Cristo, e isso é tremendo, né? Por isso o texto diz, tudo o que pedirdes em meu nome. Agora, o que quer dizer orar em nome de Jesus? O que quer dizer isso? Orar em nome de Jesus. Significa no final de cada oração falar em nome de Jesus, amém? Não, não quer dizer isso. Ainda que você possa fazer isso, né? Mas muitas pessoas pensam que às vezes é uma fórmula mágica, ora em nome de Jesus, amém. Por quê? Porque João 14 está dizendo tudo que pedir em meu nome, então eu estou pedindo isso em nome de Jesus, amém. Mas o que significa orar em nome de Jesus? O sentido, o termo carrega mais do que uma fórmula mágica. Se você olhar no Novo Testamento, ninguém orou em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Você não encontra orações terminadas em nome de Jesus, amém. Então, não é necessariamente uma fórmula. Então, o que esse termo carrega? O nome seria na autoridade. Se eu entrar lá, eu preciso entrar em uma audiência, ou eu preciso entrar em uma reunião parlamentar. Eu, Paulo Júnior, pobre coitado, vou chegar lá, eu quero entrar. Quem é você? Sou Paulo Júnior. Não, o lixo passa amanhã, meu filho. Eu não posso entrar. Agora, se eu tenho um decreto do presidente da República e chego lá, eu quero entrar. Você quer entrar como? Eu quero entrar. Você quer entrar aqui no nome de quem? No nome do presidente da República. Aí o cara vai abrir. Ah, sim, aí abre a porta. Agora você entra. Eu quero entrar na autoridade desse nome, pelo mérito desse nome, pelo poder que esse nome carrega. Então eu entro, não é através do meu nome, eu sou carregador de lixo, não tem moral para entrar. Mas quando eu estou com a permissão, o decreto, eu entro com a autoridade daquele nome. É isso que significa. Eu vou diante do Senhor, a minha oração é poderosa, é eficaz, porque eu a faço na autoridade de Jesus, no nome de Jesus, ou seria através do nome de Jesus, é isso. Por isso quando eu vou orar, Senhor, eu vou a Ti em nome de Jesus. Se eu falar, Senhor, eu vou a Ti em meu nome, eu torro, eu viro pó, eu viro micropartículas, dando uma ilustração, porque não é. Agora não, Senhor, eu vou e só posso ir, falo com o Senhor, deposito meus pedidos através do nome, na autoridade do nome, dos méritos conquistados na cruz desse nome, o nome do Teu Filho. Por isso que o véu se abre e eu posso entrar. É através desse nome. Significa que Deus nos dá permissão para nos apresentarmos com a autoridade dele e não com a nossa. É isso. Não é melhor? Por isso que às vezes eu oro assim, não precisa ser sempre em nome de Jesus, amém. Que também carrega isso. Veja só, não tem problema. Eu vou terminar aqui em nome de Jesus, amém. Mas desde que a intenção seja, né? Então você pode orar, Senhor, eu vou a Ti em nome do Seu Filho, amém. Senhor, eu vou a Ti através da autoridade do Seu Filho. Senhor, eu vou a Ti através dos méritos do Seu Filho. Senhor, eu vou a Ti através da permissão do Seu Filho. Você pode orar, são sinônimos. Então, o que significa orar em nome do Senhor Jesus? Eu vou até Deus com os direitos de Cristo.
Eu vou até Deus com os méritos de Cristo, eu vou até Deus através da justiça de Cristo, por isso eu posso ir. Isso significa orar em nome de Jesus. Isso é grandioso, isso é poderoso. Então, resumindo, orar em nome de Jesus significa, eu vou até Deus através do que Cristo fez, do que Cristo é e do que Cristo conferiu a mim. É assim que eu vou. Por isso que a oração é eficaz, é poderosa. Está vendo? A gente entra aí meio de gaiato, né? Tudo é dele, por ele, passa por ele. E nós somos os beneficiados. Não é tremendo poder orar assim? Vai fazer uma oração até mais bonita hoje, depois desse sermão? Vai chegar lá, botar um tapetinho, ajoelhar. Senhor, eu vou a Ti nos méritos, na autoridade, sob a justiça do Seu Filho. Mas é mais ou menos isso. Quer dizer, confiança em nós, zero. Confiança nele, 100%. Olha a garantia que essa oração pode ser ouvida. Olha que fé, como aumenta a nossa confiança, porque é através dele. Agora, a quem devemos orar? Então nós aprendemos que a oração não é para Deus descobrir nossas necessidades, é para demonstrar confiança e essa aumentar, é para que tenhamos comunhão e aumentemos em amor por Ele, é para que nós nos envolvamos com o reino de Deus. A oração é eficaz, ela mudou sentenças, isso pode ser visto no Antigo e no Novo Testamento. Ela é eficaz por causa do nome de Jesus, e orar em nome de Jesus significa na eficácia, né? Orar em nome de Jesus significa na autoridade do seu nome. Agora, para quem que a gente ora? A gente sabe que a gente ora a Deus Pai, Senhor meu Deus, Senhor Deus, Deus e Pai. Mas eu posso orar pelo Filho? Ou só posso orar pelo Pai? O Pai é Deus, e o Filho? Tem gente que só ora a Deus, só a Deus. Não ora para o Filho nem para o Espírito Santo. E aí? Bom, primeiro, para quem devemos orar? Primeiro a Deus. Isso não é novidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Se orava, as orações eram dirigidas a Deus. Então, isso todos sabem. E ao Filho? Sim, você pode orar para o Filho. Porque o Filho é tanto Deus como Pai. É Deus Pai e Deus Filho. Então, o Filho é tanto Deus como Deus é. Você pode orar para o Filho, sem nenhum problema. Você vai ver Estevão, por exemplo, em Atos 7:59. Quando ele está prestes a morrer, ele ora. E ora a quem? A Deus. Senhor Jesus, recebe agora o meu espírito. Ele dirige sua oração para o Filho de Deus, que é tanto Deus como Deus Pai. Em Atos 9, 10, 16, Ananias está orando, está falando com Cristo, orando. Quando ele vai discorrer sobre a conversão de Saulo. Então em Atos 9, 10, 16, Ananias está orando ao Senhor Jesus. Você pode orar. Você pode orar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é tão Deus como Deus Filho e como Deus Pai. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Ele não é menos Deus que Deus Filho e menos Deus que Deus Pai. Você pode orar a Jesus. Paulo orava a Cristo com relação ao espinho na carne, 2 Coríntios 12, verso 8. Ele está orando, pedindo que arranque o espinho, e ele está orando para o Senhor Jesus. Então você pode fazer suas orações, porque, por exemplo, conforme Hebreus capítulo, deixa eu abrir aqui, Hebreus, por exemplo, no capítulo 2, diz assim, fala sobre, cadê? Hebreus 2,
por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Está falando de Cristo, ele tinha que tornar semelhante a nós. Para quê? Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus. O que é isso? Para nos ouvir. Porque eu posso orar a Ele. E Hebreus 4:14, que é o clássico. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas fraquezas. Antes, em tudo foi tentada a nossa semelhança. Achegamos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça. Achegamos a Ele. Sumo sacerdote é aquele que recebia os pedidos, os pecados do povo. Então eu posso me dirigir a Ele, o nosso fiel, misericordioso sumo sacerdote. Amém? Agora, terminando, por fim, falamos da oração, de Deus Pai na oração, de Deus Filho. Agora, qual é o papel do Espírito Santo na oração? Onde que o Espírito Santo é? Veja a Trindade trabalhando e ela opera poderosamente na oração. Abra comigo em Romanos, nós vamos ver o papel do Espírito Santo na oração. Romanos capítulo 8. Romanos 8. Romanos capítulo 8 diz, verso 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Qual é o papel do Espírito Santo na oração? Bom, primeiro, o texto diz que ele nos assiste, nos auxilia. O texto ensina que o Espírito Santo fala do auxílio que o Espírito Santo concede nas orações dos crentes. Então, um dos papéis do Espírito Santo na vida do crente é auxiliá-lo, ajudá-lo em suas orações. O Espírito Santo tem um papel gigantesco na nossa vida, na rotina do crente. Desde a sua conversão até a sua glorificação, o Espírito Santo vai atuar. E ele também atua nas nossas orações. Ele diz que ele auxilia. Por que ele auxilia? Porque veja só, 26, também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. O Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Que fraqueza é essa que o apóstolo Paulo está dizendo que temos? Ele fala da nossa condição humana, caída, limitada. O Espírito Santo nos auxilia na condição de homens, mortais, pecaminosos, limitados, fracos. Nós, quanto nesse corpo, nessa condição, somos fracos, limitados, necessitamos para realizar as coisas de Deus, auxílio divino. E o Espírito Santo faz isso, na nossa condição de homem, e na nossa condição de homem somos limitados, isso é fraqueza, incapazes, pequenos, ele nos auxilia. Então essa limitação faz o quê? Essa limitação, ela compreende neste texto a nossa dificuldade de orar, a nossa incapacidade de orar. Essa limitação aqui compreende não saber orar. Por quê? Porque a oração é algo elevado demais para a nossa condição humana, entendeu? Ele assiste a nossa fraqueza. A nossa condição humana não tem qualidades para exercício tão elevado, que é a oração. O texto diz, nos auxilia, porque não sabemos orar como convém. O que seria isso? Em razão de ser o que somos, já parou para
para ver o que você é? Olhou no espelho hoje? Difícil, né? Pai do céu. Nesta condição, não sabemos orar. Não sabemos aqui, não conseguimos atingir o padrão determinado. Não conseguimos executar esse exercício. E não sabemos orar aqui compreende duas coisas. Primeiro, não sabemos o modo correto de orar. Agora não é o conteúdo, é o modo. Não sabemos com qual disposição ir a Deus, com que coração chegar a Deus, com que mentalidade chegar a Deus, com quais anseios. Nós não sabemos nos posicionar diante de Deus, é muito elevado, não sabemos. Com que espírito, com que coração, com que condição, nós não sabemos. Segunda coisa que compreende, não sabemos as coisas corretas a pedir, não sabemos como ir, nem o que pedir, não sabemos muitas vezes quais coisas pedir, o que abordar na oração, que caminhos a oração deve ir, que ênfases temos que dar, não sabemos. Mal sabemos o que nós mesmos necessitamos, não sabemos como orar para a Itália, para a África, porque algumas pessoas, às vezes não sabemos o que é melhor. Deus traz misericórdia ou traz juízo? Nós não sabemos. Deus dá o carro para Edgar, aí Deus, se eu der o carro, ele desvia. Deus, então tira o carro do Edgar. Mas não sabe. Às vezes é assim. Eu penso que dar o carro é melhor. Aí Deus, não, meu filho, tira o carro. Nós não sabemos. Aqui, qual que é o papel dele? Nos ensina, nos assiste na nossa condição. Ele faz o quê? A hora que nós iniciamos a oração, quem já teve essa experiência? Você vai começar a orar, primeiro, não sabemos como ir. Ele coloca os sentimentos, ele quebranta, ele nos coloca uma condição favorável. Ele nos quebranta, nos humilha, vamos a Ele com o coração, com a mente, submissas a Ele. Então, Ele prepara o nosso ser para orar, o nosso espírito, o nosso coração. E segundo, assiste a nossa fraqueza. Ele coloca em nós o sentimento correto, as palavras corretas. Ele coloca a nós o que orar, o conteúdo da oração, muitas vezes. Esse é o papel do Espírito Santo na oração. E por fim, o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E essa é a última função do Espírito Santo na oração. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muita gente interpreta esse versículo errado, fala que isso aqui é orar em línguas, fala que é o Espírito que geme, e os comentaristas divergem na explicação desse texto. Mas o mais plausível que seja o quê? Duas coisas. O gemido do Espírito é o sentimento do Espírito que é transferido para nós. E assim como ele geme, nós gememos. Ou seja, o que ele clama, o que ele deseja, é o que nós clamaremos e o que nós desejaremos. Então ele transmite o sentimento de Deus Pai, ele transmite o desejo para nós, de tal maneira que oraremos com o mesmo desejo que ele tem. A segunda é que esses gemidos são nossos, que ele pega e leva ao Pai. A ideia é assim: você é um adulto, está no pleno exercício da sua razão, se comunica com perfeição, e tem uma criança, um bebê, que vai tentar falar e não consegue, chora e choraminga, não é inteligível. E às vezes ele vai falar com alguém e ninguém entende. A mãe, que está há muito tempo, ela consegue discernir nos gestos, naquele balbuciar, e fala para você: o menino disse isso. Significa que Deus é tão imenso em grandeza,
que nós não conseguimos ser compreendidos, somos como crianças balbuciando coisas ininteligíveis, gemidos, coisas sem sentido. E o Espírito Santo, como aquela mãe, ele vai traduzir esse gemido, essa fala de homens como nós, gente pequena, gente fraca. Ele vai pegar aquele balbuciar, aquelas palavras incoerentes como de uma criança, e ele vai traduzir a Deus, vai dizer a Deus o que nós estamos pedindo, o que nós estamos querendo. É como se Deus não entendesse a nossa língua como um adulto não entende uma criança, não fala nada com nada. Precisa de um intérprete. O Espírito Santo faz esse papel, ele decodifica, ele traduz a Deus o que nós estamos pedindo. Assim Deus nos ouve. Começa a praticar a partir de hoje esse elevadíssimo exercício. Dobra teus joelhos, fala com Deus, pede auxílio ao Espírito Santo para orar, porque você não sabe orar como convém. Ore em nome de Jesus para que a sua oração seja eficaz, ou seja, na autoridade, sob os méritos, a justiça de Cristo. Ore não para que Ele saiba o que você quer, mas para revelar sua confiança nele, para que ela cresça. Ore também para manter comunhão com Ele, porque Ele ama você, se agrada das suas orações, e você vai aumentar em comunhão e em amor com Ele. Ore também para que o reino dele avance, você se envolva no reino, e decretos e sentenças sejam dadas ou retiradas através da sua oração. E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. A oração tem como finalidade máxima Deus receber glória, Deus ser glorificado. Que Deus seja glorificado através de homens e mulheres que oram, que possamos ser uma geração que ora. Que tal nós praticarmos um pouquinho disso agora? Vamos? Fecha os olhos então, curva a cabeça, vamos orar.